Chegamos para mais um Correspondente Médico e eu já quero adiantar para você que vamos falar de diabetes. Mande sua participação, hashtag Correspondente Médico. Como é que você convive com a doença? Aliás, posso chamar de doença? Já já o doutor Fernando Gomes vai responder isso pra gente. É um dos nossos assuntos, viu? Que daqui a pouco a gente traz aqui no quadro. Hashtag Correspondente Médico, vai lá pelo Twitter. Antes de chegar neste assunto, eu quero falar sobre aposentadoria. Quando você pensa em aposentar-se, você imagina que isso ocorra com quantos anos? Quando eu tiver 80, 70, 60. Geralmente as pessoas não imaginam, com 20 e poucos anos eu acho que já quero me aposentar. Pois é isso que aconteceu com uma atleta. Uma das melhores tenistas do mundo na atualidade, a australiana Ashleigh Barty, de 25 anos, anunciou que vai deixar as quadras. Ela conquistou o aberto, olha, eu falo aberto, parece que estou falando Alberto. Ela conquistou o aberto da Austrália, está aparecendo aí na tela, a atleta. Foi em janeiro que ela conquistou o campeonato, que é o torneio de tênis de maior importância, disputado até aqui neste ano. Em entrevista nas redes sociais, Barty disse que não tem mais vontade de se dedicar para ter sucesso e que está exausta de dar tudo o que tem para a carreira. E a gente fica cheio de questões, não é? Sobre esse caso, uma atleta tão jovem, né? Num momento de resultados incríveis e de repente decide parar. Pensa assim, acho que por hoje é só. Ao menos nesse aspecto eu não quero mais me dedicar. Doutor, a gente está falando de uma inteligência emocional, de tudo bem, já conquistei tudo que eu gostaria, deixa eu focar em outras coisas, ou a gente está falando de algo que faz com que ela não tenha nem mais vontade, não tenha desejos e que seja até um aspecto negativo, não é? Perdeu o brilho da coisa. O que pode ser? Isso suscita muitos pensamentos, né, que vêm na nossa cabeça. É uma maturidade extrema do tipo, olha, é uma carreira de alta performance, que não permite o mais ou menos. O atleta profissional e principalmente quem está ali no topo do ranking sabe exatamente do que eu estou falando. É a todo momento você trabalhar o seu limite físico e mental para ganhar, na verdade, prestígio, mostrar que o esporte é uma coisa que vale a pena, mas existe muito sofrimento pessoal, é o que todo mundo acaba dizendo, em termos de outros aspectos da vida. Então, família, os próprios relacionamentos, o lazer. Não vamos falar aqui nem de saúde física e saúde financeira, mas enfim, você acaba focando numa coisa só. Agora, isso pode também significar, é lógico que eu não entrevistei ela, então eu não sei, Elisa, mas isso pode significar indícios aí de um burnout ou alguma coisa assim. A pessoa já começa a identificar que está passando do limite e que, na verdade, se ela for por aquele caminho, ela vai começar a padecer. É como se o corpo, através do próprio processo mental e emocional, já dissesse ali, já sinalizasse, olha, se você vier por aqui, talvez você não se sinta tão bem, talvez você venha adoecer. Logo me lembrei de um caso que nós trouxemos aqui, não é, doutor? Da Simone Biles, da ginasta norte-americana, que no meio de Jogos Olímpicos, ela decidiu simplesmente, olha, nessa categoria eu não vou participar. Nessa aqui eu não vou, eu preciso cuidar da minha saúde mental e vou participar somente de determinada questão e vou evitar outra. E o quanto isso causou, assim... Um alvoroço, né? Um alvoroço de... Como assim? E aí também veio a questão, como se nós puséssemos em cima da atleta, você não tem direito disso. Não, que isso? Você é um atleta, você tem de competir. E é curioso que a Ashleigh disse o seguinte, durante uma entrevista, eu quero conhecer quem é a Ashleigh. Quem é a pessoa física? Eu só conheço a pessoa jurídica. Quem é a pessoa física? O que ela gosta, de que maneira ela se comporta. Então, a vida inteira ela se dedicou ao lado profissional e percebeu que ela não sabe nem direito os próprios gostos dela. E a gente acaba entendendo o seguinte, existe um lado pessoal que acaba fazendo parte, na verdade, da preocupação das mulheres. De repente ela deseja ser mãe, de repente ela deseja constituir família. E a gente sabe que, desde a tenridade, ela se dedicando ao esporte, várias privações diferentes de uma vida um pouco mais tranquila acabam acontecendo e atrapalhando, na verdade, esse desenvolvimento. Quando a gente olha para a vida da gente, né, tem pelo menos 5 aspectos hoje em dia que chamam bastante atenção. O trabalho, ou os estudos, a
família, os relacionamentos, a saúde física, a saúde financeira e o lazer. Se você turbinar um deles com muita força, talvez você tenha resultados incríveis. Mas talvez o que acaba acontecendo é que o guarda-chuva não dá conta do recado e as outras áreas acabam ficando aí molhadas pela sua falta de atenção. Então, pode significar, isso a gente vem notando um pouco também no comportamento dessas novas gerações, em se ponderar exatamente até quanto que eu vou me esforçar, o que eu vou ter de retorno, entendendo que a vida, na verdade, não é uma corrida de 100 metros, né? A vida é uma maratona, então os diversos aspectos devem ser contemplados. E que sirva de exemplo, não é? Para a nossa saúde mental, para onde a gente está caminhando. Às vezes a gente coloca a vida no automático, nem tudo é automático, né? A gente normaliza a rotina e é importante quando existem casos assim, para que nós possamos também refletir, né? A respeito de onde a gente está indo, para onde a gente está indo e o que a gente quer da nossa vida. Hashtag correspondente médico, vamos ao assunto que eu acabei de chamar aqui, diabetes. O Ministério da Saúde lançou um documento essa semana mostrando quais são os males, as doenças que mais causam para os brasileiros a condição de ser um fator de risco. O que mais deixa os brasileiros vulneráveis, não é? O que mais mexe com a possibilidade do brasileiro de, se não se cuidar, pode ter um problema na vida? São dois: diabetes e hipertensão. Documento publicado pelo Ministério da Saúde, atestando isso. Alô, hipertensos, hein, gente? Vocês estão ali na mira do Ministério da Saúde como um dos principais males e que pode levar à morte. E o diabetes. O diabetes é uma doença que atinge 1 a cada 10 pessoas em todo o planeta. No Brasil, por exemplo, 13 milhões de pessoas aproximadamente são diabéticas, têm a doença, e que foi responsável pela despedida de um dos grandes nomes do Carnaval carioca também nesta semana. Você viu essa notícia? Caso não, a gente relembra aqui para você. A porta-bandeira Maria Helena, de 76 anos, que morreu no Rio de Janeiro, vítima de complicações do diabetes. Está aqui aparecendo uma das maiores figuras do Carnaval do Rio de Janeiro, responsável por levar sorriso, por levar afeto, por levar amor para uma cultura que é uma das principais características do brasileiro. Olha só quão radiante ela sempre aparecia, porta-bandeira, aos 76 anos, que acabou se despedindo, não é? A Maria Helena era conhecida como a Cinderela do subúrbio e foi a principal porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense por 23 anos. Conquistou 6 títulos pela Escola de Samba da Zona Norte do Rio de Janeiro. E a gente deixa aqui, lógico, os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, aos apaixonados por esse jeito radiante de Maria Helena. E aí, como isso ocorreu e o motivo principal foi o diabetes, a gente pensou, puxa vida, vamos trazer isso aqui para o nosso quadro, para a gente poder alertar, ainda mais depois da publicação do Ministério da Saúde, dizendo que os 2 principais males, né, para os brasileiros são hipertensão e diabetes. Doutor Fernando Gomes, primeira dúvida, assim, básica totalmente. Quando a gente fala diabetes, a gente fala diabetes, a gente fala diabetes, fala a diabetes, o diabetes. Parece bobo isso, mas tenho certeza que alguém já teve essa dúvida de não saber se é A ou se é plural, se é singular. São praticamente todos esses termos que podem ser utilizados, Elisa. Eu particularmente gosto de falar a diabetes, mas você também pode falar o diabetes como distúrbio metabólico. Existem vários tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, o jeito que a gente usualmente aplica é diabetes. Mas você pode falar diabetes, tanto é que tem diabético e assim sucessivamente. É um distúrbio metabólico. É um distúrbio metabólico relacionado com o trânsito da glicose no corpo físico. A gente sabe que a glicose é um elemento de energia que as células precisam para funcionar de forma adequada. Caso contrário, a gente tem algum problema bastante grave acontecendo. Como funciona isso dentro do corpo? Nós temos um órgão dentro da cavidade abdominal chamado pâncreas. E esse órgão ele tem a função, entre outras, de produzir um hormônio chamado insulina. A insulina, ela nas células influencia a entrada da glicose. Então, você come, você ingere os nutrientes, esses nutrientes são absorvidos no aparelho digestivo, na corrente sanguínea você tem a glicose e ela entra dentro da célula, das diversas células do corpo, através do trabalho desse hormônio. Quando essa insulina não é produzida, a glicose fica alta no sangue e falta dentro das células. Existe um outro tipo de diabetes, esse aqui seria o tipo 1, o tipo 2 principalmente,
Para a glicose entrar dentro da célula, você precisa ter receptores, que são como se fossem fechaduras que ficam nas membranas e conseguem colocar a glicose, essa molécula importante, para dentro da célula. Se esses receptores não estão funcionando de forma adequada, a glicose, mesmo que tenha insulina, não consegue entrar dentro da célula. E aí você tem o diabetes tipo 2. O que acontece no geral? A gente sabe que adotar um estilo de vida saudável pode ajudar, primeiro, a não manifestação de diabetes tipo 2 e também no controle do diabetes de uma forma geral. E como isso? Prestando atenção na alimentação e na prática de exercícios físicos, Elisa. É lógico que a pessoa que tem o diagnóstico, ela vai passar com o endocrinologista, com o clínico geral e vai ser submetida a um tratamento. Com certeza, ele vai falar, olha, vamos prestar atenção na sua alimentação, nos excessos, e vamos fazer atividade física. Junto com isso vem medicamentos, muitas vezes é necessário a utilização de um remédio via oral ou então da própria insulina injetável e até mesmo em situações onde a gente tem uma obesidade fazendo parte desse quadro e até propiciando, na verdade, esse distúrbio, a cirurgia metabólica, ela pode ter a sua função para ajudar, na verdade, em todo esse trabalho. Aquela cirurgia bariátrica que ela não tem simplesmente a função de deixar a pessoa esbelta do ponto de vista estético, ela tem uma questão metabólica por trás extremamente importante que impacta de uma forma bastante significativa. Doutor, dúvida então aqui, acompanhando a sua explicação. É como se fossem dois problemas. Uma é a produção de insulina que serve para transportar essa glicose. E outra é se essa glicose vai conseguir ser bem recepcionada. Então, a gente tem dois pontos de atenção? São dois pontos nevrálgicos nesse problema. Se eu não produzo insulina, a glicose não entra dentro da célula. Tá, não consegue nem chegar. Então, esse problema nem existe ainda, né? Porque se não produz, a insulina não consegue chegar. Se eu tenho problemas nos receptores, dos receptores, ela não consegue entrar também. Geralmente, o diabetes tipo 1 acontece em pessoas mais jovens, pode ter uma origem aí autoimune, você tem destruição das células que são produtoras da insulina e logo cedo, na infância ou na adolescência, o problema já começa a se manifestar. Então, jovens muito magros, que geralmente querem comer muito doce, é como se o organismo tentasse alertá-lo, olha, ingira mais, coloque mais açúcar para dentro do seu corpo físico porque não está chegando na célula. E, na verdade, o que está faltando é a insulina. E aí você suplementa isso através do tratamento hormonal, e aí a pessoa passa a ter uma vida regrada e a glicose consegue entrar dentro da célula e tudo isso acaba sendo controlado. A gente não pode deixar de dizer que hoje em dia já existem recursos tecnológicos que ajudam a vida dessas pessoas, Elisa, como, por exemplo, monitores que são colocados sensores na pele, no subcutâneo, e a pessoa consegue saber em tempo real como é que está o nível de glicose no próprio corpo. Então, até mesmo as dietas muito restritivas que faziam parte da necessidade de se controlar o diabetes no passado, como também restrições, muitas vezes, à atividade física, deixam de acontecer a partir do momento que eu consigo, em tempo real, saber como é que está, na verdade, o meu metabolismo acontecendo. Doutor Fernando Gomes, está chegando tanta participação, tanta pergunta, que talvez, estou falando aqui ao vivo já, porque o Rafael Florencio, nosso produtor e editor, aliás, editor, né, que cuida de tudo isso, talvez nós tenhamos de segurar o próximo assunto. Por quê? Doutor Fernando Gomes, muitas questões em relação a diabetes, ou diabetes T, a gente já aprendeu aqui que são 4 questões. Vamos aqui a uma pergunta. Eu vou pedir a gentileza de deixar aqui no telão a arte com a explicação sobre a diabetes, que eu tenho uma primeira dúvida aqui para o doutor Fernando Gomes. Doutor, existe aqui uma pane no sistema, algo não está funcionando. De que maneira a pessoa pode saber que tem algum problema? Além de, por exemplo, o senhor deu o exemplo da alimentação. Estou comendo muito doce, será que não é o meu corpo alertando que a glicose não está chegando direitinho onde tem de chegar? Que tipo de exame eu poderia fazer para ver se eu tenho uma tendência? Existe isso, tendência a ter diabetes? Existe o diagnóstico e acaba sendo bastante simples. E assim como a hipertensão arterial, inicialmente ela pode aparecer de uma forma sorrateira, insidiosa, em que você não percebe. É como se você tivesse poucos sintomas no começo. Então, se você dosa o nível da glicose no sangue da pessoa em jejum, existem números e recortes que são bastante claros. Abaixo de 100, 99 para baixo, a pessoa é normal. De 100 até 125 seria um pré-diabético e acima de 126 miligramas por decilitro, a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes. Um exame de sangue comum, então, é possível detectar? Em jejum, você já consegue detectar. Então, junto, obviamente, com a história clínica, a gente precisa lembrar o seguinte, o diabetes tão tratado, a longo prazo, ele pode causar um monte de malefício para o corpo,
por exemplo, retinopatia, que seriam problemas na retina, a pessoa pode ficar cega por conta disso. Sim. Ela pode ter problemas relacionados com o próprio coração, com o próprio cérebro, aqui eu me refiro ao AVC. Em longo prazo, até amputações podem acontecer também. Então, assim, a gente tem várias coisas que, junto com também sensações de neuropatia, por exemplo, formigamento em botas e luvas. Então, nas extremidades dos membros, pode vir aquela sensação, porque os nervos acabam não recebendo alimentação de forma adequada e acabam sofrendo também. Só que a gente não quer que ninguém passe por isso, né? Isso acaba sendo a via final da doença não diagnosticada e não tratada. Muito antes disso, fazendo o diagnóstico, colocando, na verdade, a vida um pouquinho mais no eixo e realizando o tratamento médico adequado, a pessoa pode ter essa condição controlada e ter uma vida saudável. É uma vida regrada, não é, doutor Fernando Gomes? Uma vida regrada, como o senhor está dizendo aqui. Bom, o Samuel está perguntando o que significa diabetes emocional. Se existe, se é uma doença crônica, se tem idade para acontecer. É comum isso, doutor? Como assim uma diabetes emocional? Se eu estou instável emocionalmente, pode alterar mais o meu resultado? Você pode imaginar o seguinte, se você tem uma alteração emocional grande a ponto de interferir na liberação de alguns hormônios, como, por exemplo, a liberação súbita de adrenalina, o seu nível de glicose no sangue ele tende a aumentar para te dar energia para conseguir resolver aquela situação. Isso pode provocar algum desbalanço. É lógico que não é um diagnóstico metabólico, como a gente está falando aqui, do ponto de vista celular ou até mesmo da produção inadequada de um hormônio. Mas a gente sabe que existem influências do próprio estilo de vida a todo momento. Por isso que, assim, existe uma conexão, sim, do cérebro com a mente, muito clara e objetiva, através da liberação de neurotransmissores e hormônios, mas também do ponto de vista psicológico, Elisa. Doutor, como eu não quero ter nenhuma alteração emocional, eu preciso encerrar o quadro, senão vou deixar meus amigos nervosos, eles já avisaram que o nosso tempo acabou. Vou deixar aqui só um comentário, viu? Eita, que eu quero deixar o comentário e eu perdi o comentário, Elisa. Não me faça isso ao vivo. Ah, pronto. O Lacerda disse que descobriu a diabetes após ter Covid-19 e um dos sintomas para essa descoberta foi uma perda de peso repentina. Então ele viu que fisicamente alguma coisa aconteceu. Quando foi examinar, era um efeito da diabetes. Como a gente está encerrando esse quadro, porque temos um tempo, eu quero deixar aqui o espaço aberto, #correspondente médico. Continue mandando seu comentário, a sua pergunta, o seu relato, de que maneira você descobriu. Eu posso chamar de doença? Diabetes condição. É uma doença? Uma condição. Tá. De que maneira você descobriu essa condição de ter diabetes? Narra isso pra gente, por favor, lá pelo Twitter, que no próximo episódio a gente volta nesse assunto. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.